Você acorda cedo, pega o celular, abre o aplicativo do Mercado Livre para começar o dia e encontra uma mensagem dizendo que a sua conta foi suspensa. Sem aviso claro, sem explicação concreta, sem chance de defesa. Naquele momento, não é só uma conta que para, é a sua operação inteira. As vendas travam, o dinheiro deixa de entrar, clientes começam a reclamar, o ranking despenca e a pergunta vem imediatamente: como que eu vou resolver isso? Se você está passando por isso agora, preste atenção nos próximos minutos, porque esse vídeo pode te ajudar a entender quais são os seus direitos e qual costuma ser o caminho mais eficiente nesses casos. Nosso escritório atua em casos envolvendo bloqueios e suspensões em plataformas digitais como Mercado Livre, Shopee e outros aplicativos de entrega. Hoje eu vou te explicar por que muitas dessas suspensões podem ser discutidas judicialmente, quais erros as pessoas mais cometem depois do bloqueio e o que normalmente analisamos para buscar uma reativação rápida da conta. Já aproveita para se inscrever aqui no canal porque postamos conteúdos para você entender melhor o seu direito. O primeiro ponto que você deve entender é o seguinte: o Mercado Livre é uma empresa privada, mas isso não significa que a plataforma possa bloquear de qualquer maneira, sem critérios mínimos. Existe uma relação contratual entre você e a plataforma. No direito brasileiro existem princípios muito importantes, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao abuso do direito. Na prática, o que acontece em muitos casos é que o bloqueio é realizado por sistemas automatizados. O algoritmo identifica algum comportamento considerado suspeito, aumento de reclamações, divergência cadastral, alteração de padrão operacional, denúncia de concorrente ou qualquer outra situação que gere alerta interno. O problema é que muitas vezes isso acontece sem análise humana adequada e sem permitir que o usuário compreenda exatamente o motivo da suspensão. E aqui um detalhe importante: nem todo bloqueio é ilegal. Isso precisa ficar claro. Existem casos em que a plataforma realmente identifica fraude, irregularidade grave ou violação dos termos de uso. Mas existem muitos casos em que o bloqueio acontece de forma desproporcional, genérica ou sem transparência mínima. E é exatamente nesses casos que surge a possibilidade de uma discussão judicial. Inclusive, um erro muito comum é a pessoa achar que precisa esperar meses tentando resolver tudo pelo suporte antes de procurar uma ajuda jurídica. Claro, registrar protocolos e tentar contato administrativo pode ser útil como prova. Em situações mais graves, especialmente quando a pessoa depende da plataforma para trabalhar, esperar indefinidamente costuma aumentar o prejuízo. Enquanto isso, a operação para, o faturamento cai, o anúncio perde relevância, o histórico da conta sofre impacto. Em alguns casos, o vendedor praticamente desaparece do algoritmo da plataforma. E é por isso que muitos processos envolvendo bloqueio de conta possuem pedido de tutela de urgência, a chamada liminar. A lógica é simples. Quando existe a probabilidade do direito e o risco de dano pela demora, o judiciário pode analisar um pedido de reativação rápida da conta antes mesmo do fim do processo. Agora deixa eu te explicar de forma prática o que normalmente fortalece esse tipo de ação. A primeira coisa é a documentação. E aqui, muita gente erra feio. A pessoa recebe o bloqueio e começa a apagar conversa, perder e-mail, resetar acesso, trocar número de telefone, mexer na conta inteira, quando na verdade deveria estar preservando provas. Então anota aí: print de mensagem de suspensão, e-mails recebidos, histórico de vendas, reputação da conta, nível do vendedor, avaliações positivas, tentativas de contato com o suporte, comprovantes de envio, notas fiscais, movimentações financeiras, saldo eventualmente retido, e esses são só alguns exemplos. Tudo isso pode ser extremamente relevante. Outro ponto importante: quanto maior a demonstração de dependência econômica da plataforma, maior tende a ser o impacto jurídico do bloqueio. Por isso, muitos processos também discutem lucros restantes, retenção de valores, queda abrupta de faturamento e danos relacionados à reputação digital da conta. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro: ação judicial não é fórmula mágica. Cada caso precisa ser analisado individualmente. Tem caso forte, caso fraco, tem casos com excelente documentação e tem casos que a própria plataforma possui elementos robustos contra o usuário. Em muitos casos existe sim espaço jurídico relevante para discussão. E uma das estratégias mais importantes é agir rápido, porque quanto mais o tempo passa, maior costuma ser o prejuízo operacional da conta. Inclusive, aqui no escritório, quando analisamos esses casos, normalmente seguimos uma estrutura relativamente simples. Primeiro, entendemos o motivo aparente do bloqueio. Depois, avaliamos as provas disponíveis, analisamos o histórico da conta, identificamos se houve ausência de contraditório mínimo ou possível abuso contratual. E então, verificamos a viabilidade de um pedido urgente para reativação. Tudo isso de forma digital, sem necessidade de atendimento presencial. E uma dúvida muito comum é: doutor, quanto tempo sai uma liminar? A verdade é que isso depende do juiz, da comarca e da qualidade da documentação apresentada. Existem casos em que o pedido urgente é analisado rapidamente. Uma outra pergunta frequente é: posso pedir indenização? Dependendo do contexto, sim, principalmente quando existem prejuízos materiais demonstráveis, retenção indevida de saldo ou impacto profissional relevante decorrente de um bloqueio aparentemente abusivo. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante. Se a sua renda depende da plataforma, você precisa tratar a sua conta como um ativo empresarial. Isso significa organizar a documentação, guardar histórico financeiro, emitir nota fiscal, formalizar a operação, registrar comunicações importantes e evitar práticas de risco dentro da plataforma. Muita gente só percebe a importância disso depois do bloqueio. E se você chegou até aqui no vídeo, comenta aqui embaixo há quanto tempo a sua conta está suspensa.
Eu quero entender quais situações vocês estão enfrentando, porque isso também ajuda nos próximos conteúdos do canal. E aproveita para deixar o like, porque esse tipo de conteúdo ajuda muita gente que está perdida sem saber o que fazer depois de um bloqueio. Se você quiser uma análise jurídica do seu caso, o contato do escritório está na descrição e no comentário fixado. A análise inicial é feita de forma individual, conforme a documentação e o contexto da suspensão. No mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor os seus direitos e principalmente a agir da forma estratégica. A pior decisão, na maioria das vezes, é ficar paralisado sem organizar prova nenhuma e sem entender quais caminhos jurídicos realmente existem. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!